Então, agora vamos já com a gravação. São 19 horas e 18 minutos do dia 21 de março de 2022. Estamos reunidos aqui numa live promovida pela ANEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas, com a participação de diversos irmãos e irmãs. E essa live tem como objetivo a apresentação daquilo que já foi produzido para a coleção Crer e Ser. Também tem como objetivo apresentar aquilo que está planejado e já está em andamento para a coleção Crer e Ser, com destaque para a faixa etária de 5 anos e também para os adolescentes, ou seja, eu estou falando aqui de ensino médio. E um terceiro motivo pelo qual é importante essa reunião, porque a partir da apresentação daquilo que já foi feito, daquilo que está previsto, nós poderemos, de forma indireta e também direta, se assim for necessário, esclarecer os irmãos com relação a dúvidas sobre o material, sobre quando é que essa coleção vai estar totalmente pronta e assim por diante. E um quarto motivo pelo qual essa live é importante é porque ela é uma oportunidade ao vivo de chamar e conclamar e convocar os irmãos para as nossas assembleias que acontecerão na próxima sexta-feira, dia 25, no prédio histórico do Instituto Presbiteriano Mackenzie, ali na Rua Itambé, onde teremos a eleição de 4 membros para o Conselho de Administração, bem como na segunda assembleia, que é uma assembleia extraordinária, tentaremos proceder à modificação do nosso estatuto, conforme acordamos e pactuamos em novembro do ano passado, tendo discutido tudo aquilo que foi levantado pelos irmãos que estavam ali presentes, bem como foi encaminhado para os irmãos aí pelo nosso grupo de WhatsApp, porque essas mudanças, elas são muito importantes, principalmente para que nós consigamos trabalhar a partir de agora na modalidade remota. A gente não tem conseguido fazer isso, outras instituições já se adaptaram e a gente precisa realmente, irmãos, mexer no nosso estatuto. E, por enquanto, a forma de participação ela será presencial. Conseguida essa mudança, as próximas reuniões, as próximas assembleias poderão ser, inclusive, por teleconferência. Mas até que a gente consiga, a gente vai precisar fazer essa assembleia. Em novembro, né, reverendo Marcos, nós batemos na trave, faltaram poucas pessoas, quase que a gente conseguiu. Então, nossa expectativa é que a gente consiga agora, nessa próxima sexta-feira, proceder a essa mudança, ok? Então, eu passo a palavra agora na sequência para a Priscila Boy, que vai apresentar o material de 4 anos, o material de 5 que está sendo projetado, o que foi feito. Priscila, até se você quiser compartilhar um dos vídeos que a gente fez do 7 aí para orientação aos professores, é bom porque as pessoas podem ver, tá? Você me deu assim assustada, mas se você não conseguiu, eu tenho aqui um jeito de fazer. Eu não tenho aqui no notebook, não. Eu tenho aqui, no momento oportuno, eu farei isso. O Fred é de Goiânia, ele está responsável, junto com o time, aí, pelo material para os adolescentes. Ele estava se sentindo sozinho, abandonado, largado, até o presente momento, porque o Claudio Igor Miguel havia assumido um compromisso com ele, estar junto. E aí o Renato Russo, desculpa, o Igor Miguel apareceu, está aí. Já viram o estilo do microfone do Igor Miguel, então ele vai fazer algumas performances musicais aí também. Essa figura. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Satisfação muito grande, sem dúvida. Desculpe meu atraso por alguma razão, que eu não sei se foi uma conspiração cósmica, mas estava na minha agenda 19h30. Não. Isso aí foi uma atualização ansiogênica. 19h15, 19, mas agora nós estamos colocando as coisas nos devidos lugares, tá bom? Eu vou passar, então, imediatamente a palavra para a professora Priscila e, na sequência, a dupla sertaneja Fred e Igor, tá bom? O Alisson, boa noite para todo mundo. Eu só queria perguntar, você programou de quanto tempo de fala aqui para eu me organizar? Porque eu, se deixar, eu só termino amanhã. Olha, nós tínhamos combinado aquele tempo que era X menos Y, né? Igual a Z, tá. 30 minutos para mim, 30 para o pessoal, é isso, mais ou menos? Daí para menos um pouquinho, tá? Tá bom, combinado. Então, queridos, boa noite, prazer estar aqui com vocês, né, para a gente partilhar esse trabalho, que foi um trabalho, assim, que nasceu no coração de Deus mesmo. A gente ficou muito animado com a possibilidade de participar desse projeto. Eu, especialmente, me senti, assim, muito acalentada por Deus, por me permitir estar à frente desse projeto da educação infantil.
do ensino religioso, e foi um trabalho feito assim, em várias mãos, e a gente muito tempo fazendo muitas coisas, fazendo os ajustes, e enfim, nasce o material, e a gente vai então com toda, né, limitação aí que uma síntese nos impõe, a gente vai partilhar com vocês aquilo que foi planejado. Deixa eu achar aqui. Fiz um slide para vocês poderem acompanhar melhor, que eu acho que fica mais didático. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu só falar rapidinho de mim. Eu sou Priscila Boia, eu sou pedagoga, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou da Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Belo Horizonte, que é um bairro aqui da cidade. E tenho uma empresa de consultoria, Priscila Boia Consultoria. A gente trabalha com foco em formação continuada de professores. Então, minha ocupação atual é ser formadora de professores. A proposta do material, quando a gente foi procurado pela ANEP, né, era construir uma coleção de ensino religioso do infantil que tivesse um diálogo com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Na verdade, a BNCC não tem matriz de ensino religioso no infantil, né? O ensino religioso, nesse documento, ele veio como um componente obrigatório lá a partir da primeira série. Mas a ANEP, além de querer fazer um diálogo com a base, porque a base tem normativas para o funcionamento da educação infantil, que são campos de experiência, queria que o material tivesse uma cosmovisão cristã reformada. Então, na verdade, o diálogo com a base seria só na intenção que a base traz para a proposta da educação infantil, mas não o conteúdo seria dialogado com uma matriz da base que, na verdade, nem existia. Então, a gente procurou trazer elementos da base, dos campos de experiência que foram propostos para construir uma matriz própria da educação infantil. Tá? Então, eu vou relatar para vocês uma nova organização. A gente já tinha um material da coleção anterior, que nós usamos como referência para ver como que ele estava organizado, como que ele foi pensado, e a gente procurou também inovar, né? Não desprezar aquela construção, ela serviu para nos dar realmente um panorama daquilo que já vinha sendo construído em relação aos materiais, mas a nossa proposta era trazer algo mais inovador para que a gente pudesse também atender aí aquilo que as escolas estão precisando nesse momento, principalmente nesse diálogo aí que a gente procurou fazer com os campos de experiência da BNCC. Aí, o conceito do novo material, ele ficou da seguinte forma: a gente programou uma trilha formativa, então foi uma forma da gente gamificar o material, né? Gamificação são elementos do jogo que a gente usa, não necessariamente é jogo, mas elementos do jogo, e só para a gente dar uma modernizada nessa oferta visual. Na verdade, a gente fez uma trilha, o aluno é convidado a percorrer aquela trilha, e ao percorrê-la, ele estará tendo ali contato com todos os elementos necessários para ir formando uma cosmovisão cristã reformada. A gente sabe que a infância não é uma coisa que a gente trabalha um ano, pronto, a criança está com a mentalidade formada. Essa formação de cosmovisão, ela é um processo, ela é longo tempo, né? A gente vai trabalhando e vai construindo isso ao longo do tempo na mentalidade do ser humano. E aí, para conduzir essa trilha, nós resolvemos criar 2 personagens. A intenção aqui de criar personagens é criar para as crianças referências para que elas pudessem realmente se modelar. Porque a gente vê que hoje existe um investimento muito grande em relação ao investimento na vida das crianças com os super-heróis, né? Essa questão dos super-heróis ela é antiga, a gente tem aí arquétipos que o ser humano tem, né, constrói aí, isso daí é uma outra fundamentação que a gente não vai aprofundar aqui, mas é importante esses arquétipos e a gente vê que a indústria trabalha pesado na mentalidade infantil com esses heróis, com esses personagens, né? E a nossa intenção é que as crianças tivessem referência em personagens cujos superpoderes, entre aspas, né, cujas qualidades maiores de admiração que você costuma ter pelo super-herói, fossem atributos ligados a Deus. Então, a gente criou ali 2 personagens, eu vou relatar a característica deles,
E a nossa intenção é que as crianças, quando forem crescendo, elas falem, eu quero a festa do Caio, eu quero a festa da Flora, ao invés de querer a festa de alguns personagens que estão por aí e que a gente sabe que não trazem, muitas vezes, nenhum tipo de benefício em relação aos seus atributos de fortaleza. Então, a gente quer criar uma referência de um personagem forte, encantador, para que esse menino queira ser como ele. Assim como as crianças lá da minha época queriam ser Super-Homem, queriam ser Homem-Aranha, a gente quer que os meninos mirem-se e modelem-se em Caio e Flora. E o manual do professor também tem uma trilha para seguir, né? Que é uma trilha formativa ali que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Então, o Caio, gente, o Caio, ele é um menino curioso. A gente fez a vestimenta dele de Sherlock Holmes. O Caio, ele tem uma lupa, né? Ele é um investigador. O Caio, ele sempre vai trazer respostas. A gente colocou que o Caio, ele sempre vai trazer a verdade. A gente vive hoje um dilema muito grande, que é a desconstrução do conceito de verdade absoluta. E isso, o evangelho, é muito danoso, né? Porque Jesus é a verdade, artigo definido. Então, a gente colocou que o Caio, ele sempre que você quiser saber alguma coisa, o Caio, superpoder, a gente não nominou assim, mas realmente o Caio, a fortaleza dele, ele tem as respostas. Mas essas respostas não vêm dele. Ele carrega um livrinho ali na cintura. Ele tem um livrinho ali, esse livrinho ele é poderoso. Então ele tem uma lupa, que ele é curioso, investigativo, né? Ele tem o gatinho de estimação dele ali, porque as crianças adoram bichinhos, né? E ele tem esse livro. Esse livro é nele que ele busca as respostas. E depois, ao longo do material, a gente vai revelar que esse livro é a Bíblia. E a gente tem ali a Flora. A Flora é assim, a grande amiga do Caio, ela que ajuda o Caio nas coisas. A Flora é uma menina sensível, ela é alegre, ela gosta de ajudar as pessoas, ela gosta de fazer as coisas pelas pessoas, ou seja, a figura da auxiliadora. Então, ela que traz as demandas para o Caio, ela ajuda a pesquisar, o Caio vai lá, olha tudo e descobre a verdade no livro dele, que é um livro poderoso. A Flora tem uma flor no cabelo, que é uma marca de gênero. O Caio tem um boné, que é uma marca de gênero. Então, a gente propõe, às vezes, lá no livro do professor, uma oficina de flores, onde essa menina vai colocar a flor que ela quiser, a cor que ela quiser, o que ela gosta, flor grande, pequena, e customizar os bonés. A gente trabalha essa dimensão da identidade da criança dentro de uma marca de gênero que foi sutilmente colocada, intencionalmente colocada ali. Então, a gente construiu o arquétipo do Caio, daquele que está sempre à frente, que vai pesquisando, que vai buscando, que tem sede da verdade, que busca isso no livro da verdade, e a Flora que está ali sempre ajudando, fazendo as coisas, delicada, ajudadora, e os dois juntos sempre resolvem os problemas aí, as questões. Ali está a Bíblia, né, na cintura, e a flor, que é a marca de gênero da Flora. Na trilha do professor, a gente colocou toda a aula, o professor vai seguir essa trilha. Primeiro ele começa com uma oração, depois ele canta uma música, depois vem a história e a memorização do versículo. Então esse é o percurso do professor. O percurso do aluno, a gente inspirou ali na floresta amazônica, aquele fundo ali, né, pela diversidade de animais, de plantas, e uma oportunidade de falar sobre sustentabilidade, sobre a criação, sobre o amor de Deus, tá? E aí a gente tem ali as unidades. Então, a trilha do aluno, a unidade 1, 2, 3 e 4, tá pequenininho, não vai dar para vocês lerem, mas eu coloquei aqui, isso aqui é da BNCC, gente. Como nós estamos com pouco tempo, eu ia falar do princípio de progressão da BNCC e do aspecto longitudinal, onde todas as habilidades vão voltando no outro ano de forma mais aprofundada, voltando no outro ano, que a gente chama isso de currículo em espiral. A BNCC trabalha com isso. E vocês vão entender o porquê da gente pegar uma matriz de 4 anos e repetir ela em 5 anos, tá? Pelo motivo dessa perspectiva de currículo espiralado que a BNCC traz. Mas eu não vou gastar tempo explicando isso aqui, não. Deixa eu passar para a próxima. E tá aqui, ó. Qual que é o percurso do material, tá? Nós construímos um percurso formativo seguindo o modelo de currículo em espiral e de progressão que a BNCC propõe. Então, primeiro, nos primeiros capítulos, nós apresentamos o Caio e a Flora. Eles chegam, esse é o Caio, essa é a Flora, e a gente depois fala, e quem é você? Aí a gente tem a oportunidade ali dos meninos se apresentarem, dos meninos trazerem fotos. Então, todas essas
orientações estão no livro do professor. Sugestão de que ele deixe as crianças se apresentarem, falar da sua história de vida. O start inicial é apresentar os dois personagens, e depois a gente tem ali a criança se apresentando, é uma oportunidade da gente conhecer também os colegas. Aí a primeira coisa que a gente trabalha, a Bíblia é a verdade. Então a gente apresenta o Caio com o livro da verdade, a gente marca ali que a Bíblia é o livro. Depois a gente vai falar da criação e da queda, Deus criou todas as coisas, mas o homem foi lá e pecou, né? E o título é Por que Fazemos Coisas Erradas, então a gente procurou trazer uma linguagem, ao mesmo tempo que a gente fez a marca da palavra pecado, a gente não omitiu essas palavras importantes, mas a gente procurou trazer uma linguagem fluida e coerente com a idade, né, de 4 anos. Depois, vida, morte e ressurreição de Jesus, e no dia da morte, ao invés de falar morte, a gente falou o dia mais triste de todos, um dia muito triste, e depois a gente colocou o dia mais feliz de todos, que foi a ressurreição, né? Depois a gente fala do processo de santificação, aí a gente colocou os meios de graça, comunhão, aí a gente fez questão de colocar a importância de ir à igreja, para a gente procurar semear a ideia, né, de que ser um desigrejado não é bíblico, a gente colocou umas marcas aí dos meios de graça de comunhão, de santificação, e depois, no fim, tudo isso vai redundar num estilo de vida, que são as nossas condutas. Aí a gente falou um pouquinho de fofoca, a gente falou de algumas coisas que não combinam com condutas cristãs. Aqui está uma matriz, então, conforme eu falei com vocês, como não tem matriz para infantil, eu sei que não está dando para ler, mas depois vocês vão ter acesso, a gente criou habilidades no mesmo formato da BNCC e colocamos códigos ali do mesmo jeito que a BNCC colocou, só que a gente colocou como matriz da ANEP, né? Então o código ali não vai ter o númerozinho igual a base tem, mas vai ter a sigla da ANEP, então a gente criou habilidades para cada unidade aí do livro. Essas habilidades serão repetidas em 5 anos, mas a gente vai trabalhar uma outra perspectiva, porque a habilidade dá para você mudar o conteúdo dela, né? Então a gente trabalhou aqui essa trilha que a gente mostrou, criação, queda, redenção, santificação, estilo de vida, e lá em 5 anos a nossa intenção é trabalhar muito mais a figura de Jesus, a pessoa de Jesus. Vamos falar de milagres, de pessoas que andaram com ele, aí a gente já vai ali firmar bastante a pessoa de Cristo. E aí fica o convite, né? Que tal levar essa lindeza para a sua escola? A gente está convidando vocês para conhecer. Quero falar sobre o livro do professor. O livro do professor, a gente colocou ali a trilha, né? Aquela trilha que eu mostrei para vocês. Você tem aqui. Opa, aqui, ó, você tem oração. A gente dá uma fundamentação lá sobre oração, depois músicas, a gente sugere as músicas a serem cantadas, que combinam com aquela lição, mas incentivando também as pessoas a pesquisarem novas músicas. Aí a gente tem a história, então nós colocamos a história e depois nós colocamos 3 atividades em cada história, então tá padrão, sempre haverá 3 atividades, e lá na memorização do versículo, a gente põe o versículo a ser memorizado, que também está conectado com o que a gente trabalhou na lição. Toda lição é derivada de um texto bíblico, e a gente faz ali a construção do texto da história baseado naquele texto bíblico. A gente trouxe no livro do professor uma breve fundamentação teológica em relação àquele tema, então tem uma orientação ali de por que aquele tema foi escolhido, por que ele é importante, como por exemplo a gente tem uma lição, Deus gosta de música, onde a gente está falando da importância de louvar. E aí a gente faz uma breve reflexão sobre os louvores, sobre o livro de Salmos, sobre como era, e depois a gente entra nas orientações pedagógicas, atividades a serem feitas, inclusive como iniciar a lição, atividades para fazer para o despertamento, então está tudo detalhado. E nós colocamos também 5 vídeos, porque a gente entende que o vídeo conecta muito com a pessoa, as pessoas gostam de ver a pessoa falando, gostam, então o vídeo, a intenção do vídeo não é ser um segundo livro do professor, então ele é um vídeo curtinho, de 2 minutos e pouquinho, ele é só um overview ali, geral, do que a pessoa vai encontrar naquela parte ali do livro do professor. Então, no primeiro vídeo a gente fala foi construído dentro de uma cosmovisão cristã, o que é uma cosmovisão cristã reformada. Depois a gente falou, vai ter uma matriz, o que é uma matriz, de onde que deriva? Foi conectado com a BNCC, o que a BNCC propõe para o infantil? Então, a gente procurou fazer esses mini vídeos
para ter uma conexão afetiva com as pessoas, e a gente colocou ali um QR Code lá no canal da NEP, a pessoa é levada para ver isso lá, ok? Bom, feita a minha apresentação geral, me coloco à disposição para perguntas. Se o Alisson quiser passar o vídeo, Alisson, eu vou passar o vídeo. Se você não for ficar brava, se você for ficar brava, eu passo. Não, brava por quê, ué? Que brava. Sei lá, ué, sei lá. Estão vendo? Sim, mas ele carrega bem rápido, lento, né? Então, vou voltar lá. Na hora que estiver aparecendo a imagem da NEP aí... Agora, você, ao compartilhar, acionou o áudio? Porque ele deveria cantar uma musiquinha nessa abertura aí. Madame, aí que está o detalhe nessa história. Para mim, é que ele está com áudio. Quando você for compartilhar, você tem que compartilhar o áudio também. Tá, então deixa a Betel entrar. Então, vamos lá. Vou parar a apresentação, vou voltar aqui. O que acontece? Quando eu vou compartilhar aqui, eu tenho o arquivo já aberto. E o arquivo que veio para mim, ele veio completo. Ele veio no VLC, no modo VLC. Agora é o seguinte, geralmente quando a gente vai compartilhar, fala para compartilhar com áudio também. Não está aparecendo essa opção aqui para mim. Alguém dá conta de ajudar aí? Para mim veio só direto, espera aí que agora veja se vai vir com música. Vamos lá. Olá, eu sou Priscila. Veio com música ou não? Não, com a música não, mas com áudio sim. Acho que só com áudio já dá para o pessoal ver. É uma musiquinha só na abertura que tem. A sua voz o pessoal está ouvindo, né? Está ouvindo. Então vamos lá. Eu sou pedagoga e eu quero conversar com você hoje sobre como nós pensamos a organização da coleção Crer e Ser de 4 anos da educação infantil, publicada pela NEP. Quero falar com você que ela foi toda desenhada em cima de uma perspectiva bíblica cristã reformada, com um objetivo: formar uma cosmovisão cristã na vida das crianças. Você sabe o que é uma cosmovisão? Já que todo o nosso material visa construir essa cosmovisão na vida das pessoas? Na verdade, cosmovisão, se a gente fosse detalhar assim de forma bem simples, é a forma como você vê, como você enxerga o mundo. Todas as suas crenças, valores te influenciam e formam uma cosmovisão. Alisson, para mim parou o áudio, tá? Para mim também. Mas eu acho que deu para a gente ver o que é o videozinho, né? É um overview ali. E nós colocamos também no material um texto do reverendo Augusto Nicodemos sobre cosmovisão, que é uma fundamentação mais aprofundada. Então, vai ter os videozinhos, estarão ali para dar essa visão geral, e a pessoa vai baixar através de um QR Code, um link. Ok, Priscila, obrigado. Agora eu vou abrir rapidamente para as pessoas que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, para logo em seguida a gente passar para a apresentação do Fred e do Igor. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu só quero parabenizar o trabalho, porque nota-se um trabalho bem inteligente. Então, achei muito legal, parabéns, professora, porque, na verdade, a senhora começou o trabalho do zero, né? Foi. Então, foi um trabalho excelente, ao meu ver. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, que a gente consiga espalhar isso aí para as nossas crianças, né? Para a gente formar uma cosmovisão cristã e reformada, se Deus quiser. Obrigado, reverendo Marcos. Vocês devem estar achando estranho porque eu estou de camiseta, né? Só aqui, ó, olha lá, ó. Aqui hoje para simpático, tá? Cuidando uns dos outros, não sou tão forte assim, aparecendo tudo. Já saiu uma reunião entrando na outra. Bom, Priscila, muito obrigado. Assim, só quem participou desta gestação e do parto, desde a concepção, sabe como é que esse negócio deu trabalho, mas, graças a Deus, foram muitos obstáculos, muitas barreiras, muitos momentos em que a gente pensou em desistir, mas Deus é fiel, nos sustentou e permitiu que a Priscila e a equipe dela entregasse material que ficou muito, muito, muito bom mesmo. Tá? Amém. Amém.
Pri, muito obrigado. Tem aqui a Jerusa, deixa eu ver. Ok, obrigado. Obrigada, Jerusa. Deus abençoe aí. A Jerusa é de um lugar muito frio, um dos lugares mais frios de Minas Gerais. Mais baixa lá no inverno é de 40 graus. Né? Meu Deus! Mas é uma cidade muito boa. Tirando os pernilongos, a cidade é ótima. Tá bom. Estou por aqui, viu, Alisson? Vou assistir a apresentação do pessoal e estou à disposição. Obrigado. Então, na sequência, passo aí a palavra para o Fred e para o Igor, tá? Vamos fazer da mesma forma. Fiquem à vontade aí para apresentar. Vou mutar meu microfone e vou... Ok. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem? Estou um pouco nervoso aqui, né? Falando com muitas pessoas aí que eu não conheço. Sim, então. Ok, então. Começar parabenizando, né, a Priscila Boy pelo trabalho, pelo o pouquinho que deu para a gente degustar, né, do material aí de 4 anos, esse material novo, né, que está sendo produzido para a coleção Crer e Ser. Deu para ver alguns diferenciais aí, uma orientação clara, né, para a professora conduzir a aula, né, com cada etapa. Então, isso é algo que a gente vê nos melhores materiais didáticos, né, produzidos não só no Brasil, mas no mundo, né, aquela trilha do professor, dá uma orientação clara. Isso é um diferencial no planejamento de aula, né, diário, semanal, e também na matriz de habilidades ali, eu fiquei impressionado, muito bom, né, pensar já esse diálogo aí, já que a BNCC não fornece, né, uma matriz de habilidades para o ensino religioso e nem prevê o ensino religioso na educação infantil, e ter desenvolvido isso, né, já dentro dessa linguagem padrão, assim. Então, eu fiquei com muita vontade de ter o material impresso nas mãos, assim, e pela pouca experiência que eu tenho, né, até a Mércia está aqui, ela é diretora-geral do Instituto Presbiteriano de Educação aqui em Goiânia, né, prestigiando, deu um alô no início. Então, trabalhei muito tempo com ela, e na educação infantil, a gente adota lá, né, a escola adota, eu falo a gente porque eu ainda não acostumei, né, a escola adota o material lá, a coleção Crer e Ser, e dá para ver que vai ser algo um diferencial muito bom, assim. Eu vou apresentar para vocês aqui também uma prévia do projeto que a gente está desenvolvendo, né, do projeto de vida. Não sei se vocês conseguem ver a apresentação. Sim. Sim. Só embaixo, Fred, tem esse interromper compartilhamento ou ocultar. Só clicar em ocultar. Isso, show. Obrigado. Então, eu não me apresentei, né? Meu nome é Frederico, eu sou natural de Belo Horizonte também, conterrâneo aí da Priscila, né? Eu cresci na região da Pampulha e fiz a minha graduação, a licenciatura em Ciências Sociais, o mestrado em Sociologia na Universidade Federal de Minas Gerais. E depois eu casei, a minha esposa era daqui de Goiânia, eu estou aqui em Goiânia desde 2011, né? Então, conheci o Igor lá de Belo Horizonte, na época que eu era de Belo Horizonte também ainda. E aqui em Goiânia, desde 2012, que eu trabalho com gestão educacional, primeiro no ensino superior, depois na educação básica, e também tenho algumas experiências na área de consultoria. Fiz o doutorado também em sociologia, e fui professor de sociologia no ensino médio por muitos anos, começando lá em 2008, dentro do Colégio Técnico da UFMG, para jovens e adultos, depois no Colégio Batista de Getsemane, aí em Belo Horizonte, né, acho que alguns de vocês conhecem, e aqui no Instituto Presbiteriano de Educação, em Goiânia também. Então, tive essa experiência de sala de aula com os alunos do ensino médio, né. E o projeto de vida, a NEP, assim, ele como a gente conversando com o Alisson, né, é uma oportunidade muito grande, porque a própria ideia, né, do projeto de vida, ele surge como, né, dentro aí, desde de 2017, com a reestruturação do currículo do ensino médio, mas também surge amparado em experiências, né, do sistema educacional de outros países, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, que tem um maior alinhamento entre da passagem do ensino médio para o ensino superior e essa passagem da escola para o mundo do trabalho também. Então, e quando isso ocorre de maneira mais coordenada, isso tem vários efeitos benéficos, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Por exemplo, redução de estresse, redução de ansiedade, maior comprometimento dos indivíduos com o bem-estar social em geral, né, um maior desenvolvimento
humano e moral dos jovens. Então, o projeto de vida, ele vem aí no ensino médio. Eu não trouxe muito a base legal aqui, mas a gente pode falar um pouco sobre a base legal do projeto de vida no ensino médio. Assim, basicamente, a gente sabe, né, e o Alisson, como conselheiro, né, ele é um dos conselheiros hoje do Conselho Nacional de Educação, ele está aí para não me deixar falar, né, nada que não esteja de acordo aí com a legislação, mas assim, a gente tem já trabalho com o ensino médio há alguns anos, estudando, né, essa base legal aí dessa reestruturação curricular do ensino médio, e na resolução do Conselho Nacional de 2018, ela prevê o projeto de vida como um princípio que perpassa tanto a formação geral básica, quanto os itinerários formativos, né? O currículo do ensino médio, a partir de 2017, né, com a implementação agora em 2022, ele está dividido em formação geral e itinerários formativos. E o projeto de vida, ele é um princípio que perpassa tanto a formação geral quanto os itinerários formativos, é uma estratégia pedagógica para ajudar o aluno do ensino médio, na primeira série do ensino médio, a fazer as escolhas dos seus itinerários formativos, na primeira, na segunda e na terceira série do ensino médio, como também fazer escolhas relacionadas ao curso superior e ao seu futuro e à sua profissão. Então, ela tem uma base muito grande, aí, o projeto de vida no mundo do trabalho e nas habilidades socioemocionais, trabalha muito com a regulação das emoções, né? E assim, em 2018, né, sai a resolução e sai também uma portaria que fala como devem ser elaborados esses itinerários formativos. E nessa resolução já previa que as redes de educação, né, estaduais, elas teriam até 2021 para estarem estabelecendo os seus currículos, né? Então, no final do ano de 2021, saiu, por exemplo, o currículo de Goiás para o ensino médio, saiu o currículo de Minas Gerais, o currículo de São Paulo tinha saído em 2020. Então, o currículo de São Paulo, ele coloca o projeto de vida mais como um princípio integrador de todo o currículo do ensino médio. Já os currículos de Recife, do Paraná, do Sul, de Minas, de Goiás, que saíram em 2021, final de 2021, colocam já o projeto de vida como uma disciplina, um componente curricular específico. Minas Gerais, eu acho que é o único currículo que fala explicitamente, né, do projeto de vida como uma disciplina obrigatória nas 3 séries do ensino médio, na primeira, na segunda e na terceira série do ensino médio. O documento curricular de Goiás fala do projeto de vida também como uma disciplina estruturada em 3 dimensões, né, a dimensão pessoal, a dimensão cidadã e a dimensão profissional, mas não fala se deve ser obrigatório nas 3 séries do ensino médio, mas é uma tendência geral que seja implementado como um componente curricular, uma unidade curricular para as 3 séries do ensino médio. Então, a coleção da ANEP, né, e da Associação Nacional de Escolas Presbiterianas, né, que dá sequência à coleção Crer e Ser na etapa do ensino médio, ela será composta por 3 volumes, né, então e ela é uma disciplina que chama Projeto de Vida, que tem esse título, né, esse título que já está dentro da proposta que nós estamos produzindo, né. O título da coleção é Vida em Perspectivas, integrando identidade, comunidades e ações. Então, ela será composta por 3 volumes. O volume 1, a estrutura da vida, compreendendo a nossa identidade e a natureza. O volume 2, o contexto da vida, engajando em nossas comunidades e relações. E o volume 3, o sentido da vida, direcionando as nossas decisões e ações. Então, serão esses 3 volumes correspondentes aí à primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Então, com relação à estrutura didática do material, cada capítulo ele vai ter um framework, né, que vai seguir essa mesma... semelhante ao que a Priscila tinha falado a trajetória do professor, né? Aqui é um design instrucional que tanto o professor quanto o aluno percorrerão em cada uma das unidades do volume. Então, cada volume é composto por 4 unidades. Né, e cada unidade, ela tem 9 lições, ela tem 9 aulas. Então, no volume 1, por exemplo, correspondente à primeira série, serão 36 lições, né, distribuído em 4 unidades, o que corresponde às 36 semanas do ano letivo. Né.
da primeira série, depois da segunda série, depois da terceira série. Então, é uma disciplina, é um material que é para ser ofertado numa disciplina projeto de vida com a carga horária de uma aula semanal. Então, além do material didático do aluno, né, do livro, do aluno e do livro do professor, vai ter um manual do professor também, que vai explicar para ele como que ele vai desenvolver, né, em sala de aula cada uma das atividades propostas, cada uma das aulas, né, com dicas, com materiais extras complementares para que ele desenvolva ali a aula junto com os alunos. Então, o design instrucional de cada capítulo, ele vai seguir essa estrutura aqui, iniciando a nossa jornada, né, uma aula, conhecendo a nossa história também, uma aula, investigando a nossa realidade, desenvolvendo a nossa vida, desafiando o nosso mundo e imaginando o nosso futuro. Então, ainda assim, só fazendo um destaque aqui, porque a implementação do novo ensino médio, ela já iniciou em 2022, né? E esse material, ele vai estar pronto, né, para distribuição e comercialização, e para que as escolas, né, presbiterianas, escolas confessionais e outras escolas que queiram adotar esse material da ANEP, né, e que é da coleção Crer e Ser voltado para o ensino médio, né, ofertando a disciplina Projeto de Vida. Então, assim, os 3 volumes, eles atenderão as 3 séries do ensino médio. No entanto, cada volume, ele constitui uma unidade de aprendizagem com objetivos bem definidos. Então, ele tem uma delimitação de conteúdos e estratégias e instrumentos de avaliação educacional já estabelecidos. Então, é possível, portanto, que cada escola adote qualquer um dos volumes na primeira, na segunda ou na terceira série do ensino médio. Vamos supor que uma escola, no ano que vem, queira adotar o volume 1 nos 3 anos do ensino médio, na primeira, na segunda e na terceira série do ensino médio. Isso é possível, né? Então, a terceira série, a terceira série do ano que vem, ela ainda não está dentro do novo ensino médio. É um ensino médio antigo. Mas se ela quiser já pegar os alunos que estão formando, se preparando para o vestibular e já trabalhar o volume 1 do projeto de vida da ANEP com os alunos da terceira série, isso é possível. Se o aluno trabalha o volume 1 na segunda série, trabalharia o volume 2 na terceira série. Assim como também o aluno que adotar em 2023 o volume 1 na primeira série, depois trabalharia o volume 2 e o volume 3 na segunda e na terceira série. Além do que é possível também as escolas se adequarem, né, ao seu projeto político-pedagógico e à matriz curricular que eles estão desenhando aí para a implementação do novo ensino médio em 2022, 2023 e 2024. Então, por exemplo, vamos supor que uma escola queira colocar na primeira série 2 aulas semanais do projeto de vida. Seria uma carga horária maior, né, mais intensa. Então, poderia ter condições de trabalhar de forma intensa ali o volume 1 com 2 aulas na primeira série, né, e no primeiro semestre, e o volume 2 com 2 aulas na segunda série. Então, assim, ele é pensado para ser o volume 1 para a primeira série, o volume 2 para a segunda série e o volume 3 para a terceira série do ensino médio, mas tem essa possibilidade de adequação dentro da matriz curricular e do projeto político-pedagógico de cada escola. Eu vou parar a apresentação aqui, nesse momento, só para falar um pouquinho da equipe. Você acha que vale a pena, Alisson, apresentar um pouco da equipe que está compondo? Eu acho que sim, de maneira breve, sem nenhuma dificuldade. Tá. E aí depois eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre o material, assim, e sobre o projeto de vida. Então, talvez, se me permite uma sugestão, bom, você vai falar rapidinho da equipe, logo na sequência, continuar mais no tema, que a equipe ela pode ser apresentada de maneira mais rápida, tá bom? Tá. Então, a equipe ela é composta por um teólogo e pedagogo, né, o Igor Miguel. Ele é formado em pedagogia, licenciatura e mestre em letras pela USP, né. Eu, né, Frederico, que estou falando com vocês, que estou na parte da gerência executiva do projeto e da produção do conteúdo. Tem o Christian Brito, que também é um sociólogo paranaense, né, presbiteriano, e ele também com mestrado, doutorado em sociologia, já com experiência em produção do material didático.
que vai ficar muito mais responsável por essa parte referente à sustentabilidade, futuro do trabalho e tecnologia. Danilo Neves, também presbiteriano, psicólogo, com experiência já clínica, responsável pelas sessões de inteligência emocional, psicologia cristã e escolha vocacional. O Tyrone, que ele é formado em designer gráfico, ilustrador, ele é o responsável pela ilustração, tanto do material, né, da capa, do capítulo, do miolo, como também as ilustrações conceituais, né, infográficos e ilustrações gerais do conteúdo. E o Kaique Fernandes, que também é designer, né, sócio-proprietário do Invisible College, que está responsável aí pela identidade visual, pela arte gráfica, né, diagramação, e também pelo naming, né, dos capítulos, das sessões, e que está nos ajudando aí nessa pesquisa referente à adequação da linguagem, né, ao público, assim. Então, o projeto de vida, gente, o material da ANEP, que a gente está produzindo, então, assim, ele está amparado em pesquisas, né, com relação sobre juventude, comportamento, essa nova geração, né, que a gente vai estar tendo que falar a linguagem deles, que é essa juventude entre 14 e 17 anos. E então ela está amparada assim em amplo, todos os membros da equipe, eles não vão ter que ler sobre cosmovisão cristã, todos já leram muito sobre cosmovisão, né? David Nagel, James Sy, assim, toda essa bibliografia que a gente tem em português e também em inglês, o pessoal já leu, já conhece, né? O Igor é teólogo, então já tem da parte da psicologia, então tem um amplo domínio sobre aconselhamento bíblico, teologia do aconselhamento bíblico, né, toda essa literatura também de psicologia cristã, né, e a gente fala isso aqui sabendo que o Alisson tá aqui, né, como o psicólogo que ele é, e a grande experiência para amparar a gente. Então, assim, o projeto de vida, o Alisson sabe disso, ele surge, assim, no Brasil você não tem pesquisa sobre significado de vida, sobre o bem-estar subjetivo, né, mas a gente já tem livros traduzidos em português, que ele surge sobretudo no campo da psicologia do desenvolvimento moral, né, que a gente tem aí o William Damon, né, o best-seller dele, O que o Jovem Quer da Vida, o Jonathan Haidt, né, que fala sobre uma vida que vale a pena. Então, mas é muito nessa perspectiva secular. Então, a proposta do projeto de vida da ANEP é amparado nessas pesquisas que trazem dados sobre a vida dos jovens, né, a importância, por exemplo, as pesquisas em psicologia mostram que as pessoas que conseguem encontrar um significado na vida, um sentido para a vida, elas têm, isso repercute em várias áreas da vida dela, né? As pessoas falam que há boas razões para as pessoas buscarem discernir, ou para as pessoas buscarem o sentido na vida delas, o significado para as suas vidas. Então, acreditar que a sua vida tem sentido está associado, por exemplo, com maiores níveis de satisfação, prazer no trabalho, felicidade, emoções positivas, e também está associado, por exemplo, a uma melhor saúde física, menores níveis de estresse, menores níveis de psicopatologias, né, e menor incidência de depressão, de ansiedade. Então, essa é a tentativa que, assim, o sistema educacional brasileiro está querendo ofertar para os jovens, né, algo novo, algo inovador, como um projeto de vida. E aí a nossa equipe, ela sabe que, por exemplo, a própria psicologia fala que as pessoas elas têm uma nostalgia, uma saudade de que o mundo faça sentido, de encontrar o sentido da vida. Elas não querem inventar, fabricar o sentido da vida. E isso é o que os materiais de projeto de vida seculares vão ofertar para os alunos do ensino médio, vão colocar sobre o ombro deles descobrir o significado da vida. E não é isso que o material da ANEP vai fazer. O material da ANEP vai começar para o aluno falando sobre a formação de identidade dele, qual que é a estrutura da vida, né? E a identidade da vida não ocorre, ela é atribuída por Deus, né? O significado do mundo, a gente não atribui significado do mundo, a gente vai discernir qual é o significado do mundo pela revelação da palavra de Deus. Então, essa é a proposta aí do material de vida da ANEP.
Você quer falar alguma coisa, Igor? Sim, eu vou entrar aqui um pouquinho, Fred, para complementar a sua fala sob um ponto de vista pedagógico, né, e em específico, a nossa preocupação de produzir um material que seja intencionalmente cristão, não apenas no conteúdo, mas principalmente na forma, né? A gente às vezes é um pouco ingênuo quanto ao formato desse material, mas quando a gente fala quanto à forma, é uma preocupação, pessoal, assim, das reflexões cristãs sobre educação de maneira que a gente acompanha hoje, não sei quantos aí acompanham, né? Então, estou me referindo aqui, em particular, a um grande centro de reflexão pedagógica cristã que hoje nós temos no Ocidente, que é o Calvin College, né, que alguns conhecem, lá em Grand Rapids, nos Estados Unidos. Tem nomes muito importantes, como James K. Smith, como David Smith, que são pessoas que estão envolvidas diretamente com reflexões cristãs sobre ensino, né, metodologia de ensino, sobre o ponto de vista cristão. Uma das grandes reflexões trazidas por esse pessoal é que não basta a gente colocar conteúdo cristão para que algo seja pedagogicamente cristão. É necessário, primeiro, que haja uma clara definição antropológica. O que isso significa? A gente precisa ter uma concepção cristã de ser humano muito clara, porque não há pedagogia que não seja orientada por um modelo de ser humano, isso é inevitável. Então a gente precisa ter claro que tipo de ser humano nós estamos cooperando para formar, né? E segundo, a gente também tem que ter não apenas o conteúdo, mas a forma precisa corresponder à nossa própria tradição cristã, no que tange a promover educação. Então não é simplesmente expor o nosso aluno a um determinado conteúdo cristão. A ecologia formativa, a maneira como a gente narra a verdade cristã, ela precisa ser mais imaginativa do que intelectual. Muita gente ainda carrega, né, esse lastro na educação cristã, eu vejo isso muito aqui no Brasil, em vários contextos, de que educar de maneira cristã é simplesmente apresentar determinados conteúdos cristãos, ou meramente mudar as ideias. Então, se a gente muda as ideias intelectuais, o nosso aluno vai ser mais cristão, ou vai pensar de maneira mais cristã, se comportar, o que eu ainda acho mais complexo, de maneira cristã. E claro que para nós isso não é suficiente. Educar volição e vontade, principalmente pensando no projeto de vida, né, que lembrando que o projeto de vida, como o próprio termo já indica, aponta para uma projeção, ou seja, é uma ação imaginativa sobre como que vai ser a vida amanhã, como que a gente vai experimentar a existência, ou coisa dessa natureza, e eu não tenho dúvida que essa projeção, ela tem um elemento de volição, né, um elemento de incentivar o sujeito a agir de determinada maneira no mundo, não tenha dúvida, porque se a gente, enquanto igreja, enquanto fé cristã, a gente não oferecer uma narrativa que faça sentido para as pessoas viverem a partir disso, os nossos alunos viverem a partir disso, fiquem tranquilos, porque a nossa sociedade não cristã é extremamente eficiente em oferecer inúmeras narrativas e histórias que podem cativar a paixão e o coração dos nossos alunos a fazerem o que eles devem fazer. Então, a nossa preocupação com esse projeto, pessoal, não é apenas oferecer blocos de informação cristã sobre identidade, comunidade e vocação, né, que são os 3 volumes aí, como estrutura a vida, contexto... Não, por trás desses temas existe uma narrativa, existe uma história, né, que é uma história que diz respeito sobre, que começa contando a nossa origem em Deus, passa pela nossa vocação de vida comunitária, e ela tem uma finalidade que nós chamamos teleológica. Eu não falei teológica, né? Teleológica, vem de telos, né? Ela tem um fim, um propósito, uma finalidade que diz respeito à glorificação de Deus no mundo. E, pessoal, é possível a gente recuperar dentro da nossa tradição evangélica, particularmente reformada, subsídio, ok? Lembrando que isso é um trabalho exclusivamente a partir da teologia reformada, prioritariamente, mas a gente também pertence a uma longa tradição de sabedoria cristã, que tem aí 2000 anos, né? E a gente tem um subsídio nessa tradição para orientar uma imaginação cristã sobre a vida. Esse exercício imaginativo, né, que o Francis Schaeffer dizia, né, que o cristão não deveria ter pudor de ser imaginativo, ao contrário, ele deveria ter uma imaginação que o levasse para além das estrelas, né? Então a gente precisa ser criativo nesse sentido, de superar uma pedagogia racionalista, que acha que meramente propondo ideias corretas a gente vai conseguir cativar o coração dos nossos aprendizes, e ao invés disso a gente precisa oferecer a narrativa, a história, a grande história do ato salvador de Deus, que começa no livro de Gênesis. Deus ali já mostra a sua graça, depois que o homem cai. No próprio ato criativo a gente vê isso. E Deus continua fazendo isso até o final dos tempos. Então, é claro que enquanto cristãos, nós somos o povo do destino nesse sentido. Ou, para usar um termo reformado, nós somos o povo do predestino, né? Somos um povo predestinado, eleito. Então, a gente foi eleito para quê? Eleito para entrar numa história. Então, sendo um povo
eleito para entrar numa história, a gente não tem medo do futuro. Não deveríamos ter medo do futuro. Ao contrário, deveríamos abraçar o futuro, sabendo que Deus providencia meios para que a gente alcance esse desígnio, esse propósito. Então, a ideia, inclusive, de um projeto de vida, né, ele é muito sugestivo e é um campo muito fértil para que nós, enquanto cristãos, podemos nos engajar nisso. Então, a nossa preocupação, Fred sabe disso, e a gente tem falado muito sobre isso. Meu trabalho, basicamente, no projeto é de um consultor técnico-pedagógico, e claro que a gente também tem essa preocupação da integração entre uma pedagogia cristã e uma visão de mundo cristã, que para a gente, inclusive, não é suficiente apenas falar de cosmovisão no sentido lógico, né? A gente precisa recuperar a cosmovisão como um ambiente narrativo, um ambiente imaginativo, onde Deus nos puxa pela sua graça a caminhar numa determinada direção. Então, isso é um elemento que vai estar presente. A gente vai sugerir filmes, vamos sugerir literatura, trechos de narrativas, poesia. Então, inclusive, a gente vai trabalhar bastante esse elemento da imaginação dentro do conteúdo, justamente porque a gente sabe o poder que isso tem em termos formativos. A gente acha que é brincadeira, mas o quanto que os nossos adolescentes, que está aí minimamente envolvido com educação no ensino médio, sabe disso, quanto que os nossos adolescentes e quase jovens, ou jovens, a gente pode dizer assim, eles estão influenciados por influencers, por grandes histórias, grandes sagas, né, e isso não pode ser subestimado. A Priscila falou dos arquétipos, né, de forma aqui muito interessante, e de fato, esses arquétipos, eles são formativos, eles de fato causam impacto imaginativo nos nossos aprendizes, impulsiona sua vontade numa certa direção, e a gente tem que superar uma pedagogia que tem pudores imaginativos. Não, a gente precisa recuperar isso, né, para convidar os nossos alunos a descobrirem a fé cristã como um ambiente extremamente fértil, né, nesse sentido. Você parou, Igor? Parei, pode falar, Priscila. Priscila levantou a mão aí, depois o Fred pode pegar e passar. Levantei a mão porque não resisti. É porque é o seguinte, eu fiz o material do infantil, Alisson, eu vou gastar só 50 minutos, tá? Fica tranquilo. Mentira, 5 minutos. A questão eu fiz o material do infantil, mas o Alisson sabe que hoje eu sou uma especialista no ensino médio, né, na reforma. E a essência, o coração da reforma é o projeto de vida, em torno do qual toda a reforma deve girar. Mas a essência do projeto de vida sugerida pelo CONCED é a construção da identidade do sujeito. Primeiro ponto de partida, autoconhecimento, quem eu sou, mas numa visão totalmente antropocêntrica. Então, muito interessante o que o Frederico traz, que bate tão assim, casadinho. Alisson, 1 minuto, deixa eu só colocar aqui, que eu acho uma preocupação que a gente tem que ter muito grande. Dê licença, Alisson. Porque o Alisson depois ele xinga. Dá licença. Bom, tá partilhando aí? Deixa eu só mostrar para vocês como que a gente está. E aí é o seguinte, já que você está pegando 50 minutos, já lança tudo uma vez, nós pensamos na perspectiva criação, queda, rendição, consumação. Peraí, é o seguinte, deixa eu só falar dessa conexão com o que o ensino médio está propondo, do material. A matriz aqui, ela está pequenininha, eu tinha ela grande, não pulei por causa do tempo, mas eu não vou ler tudo, não. Mas só para vocês verem, o primeiro, a gente vai conhecendo Caio e Flora e tal, então a questão é identificar a Bíblia como livro sagrado, usar a Bíblia como base, conhecer os textos aí, identificar os coleguinhas pelo nome. Depois, Deus criou todas as coisas, inclusive você, é a relação com a criação. Aí a gente tem desenvolver atitudes de cuidado, reconhecer a importância e tal, beleza. Aqui, conhecendo a história de Jesus, a gente coloca aqui, identificar pessoas que são referências no exercício da solidariedade, que são as modelagens que a gente vai trazer, identificar as características, compreender o significado da morte de Jesus, aí a última, reconhecer o valor da ressurreição de Jesus na construção da própria identidade. Aqui que é o pulo do gato do eu, outro, nós do infantil. A essência da educação infantil é a identidade. Quem é você? Você é uma criança, tem uma história, você é fruto do seu meio, você é fruto da sua família, e lá, subliminarmente, você pode ter a identidade que você quiser, inclusive identidade de gênero diferente. Essa é a essência da identidade, inclusive no projeto de vida. A construção da identidade batendo na diversidade. Então, é a sutileza que a base trouxe. Aqui, eu fiz questão de colocar essa habilidade e todas as coisas que a gente coloca na lição é de que você não tem uma identidade com a qual você deve se mirar. A sua identidade é Cristo. O ser humano só tem uma identidade, Jesus. Toda a minha história de passado, a minha família, aquilo que veio para mim, os meus traumas, o meu pecado, a minha trajetória, tudo isso pode ser mudado, pode ser redirecionado e pode ser refeito
quando eu tenho esse encontro com Cristo. Então, aqui a perspectiva da identidade que eu coloquei no infantil é: a sua identidade não é a sua história, ela é parte, mas a sua identidade é Cristo, em quem nós somos nova criatura. E aí, Fred, bateu direitinho com o que você colocou aí, de procurar trazer para o jovem uma diferente identidade, que não só um autoconhecimento, quem eu sou, e eu sou assim, eu vou continuar dessa forma. Então, estou feliz aí com a sintonia, né? Sem conversar, que a sintonia é o Espírito Santo aí entre nós, glória a Deus por isso. Parabéns vocês também. Vai ficar lindíssimo esse material, já estou doida também para ver e para folhear. Parabéns, viu? Deus abençoe. Pronto, 5 minutos. Nossa, milagre. Obrigado, Priscila. Mas é isso mesmo, né? A ideia começa com a estrutura da vida, né? E aí o nome é isso mesmo, é discernindo, né? Espera aí, confundi aqui. Bom, compreendendo a nossa identidade e natureza, né? Compreendendo a nossa identidade e natureza, e é isso, né? Para você discernir a sua identidade, não é você que vai inventar a sua identidade, você vai discernir, compreender a sua identidade dentro da ordem criacional de Deus, né? Dentro da ordem do mundo temporal, assim. E algo assim que a gente trabalhou, inclusive, por exemplo, como que a gente redime, né, que é a palavra cristã, porque a gente não subverte as coisas, né? Por meio do evangelho a gente encontra a redenção. Como que a gente lê as 10 competências gerais da BNCC de forma redimida, né, dentro da estrutura da revelação de Deus nas Escrituras, né? Então a gente percebe isso, por exemplo, que de fato o sentido do mundo natural, inclusive o sentido da natureza, do mundo físico, químico, biológico, psicológico, histórico, ele encontra o significado no ser humano, porque o ser humano foi a última criatura a vir à existência. Então o significado de toda a realidade do mundo temporal, ela está no ser humano, mas no ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e não no ser humano em rebeldia contra Deus, não no ser humano à parte de Deus. Então a parte de Deus, né, mas existe uma realidade, como a Priscila falou, por exemplo, uma realidade de gênero, né? A gente não muda a nossa identidade, a gente discerne a nossa identidade na ordem do mundo físico, químico, biológico, histórico, e tudo isso é a partir da revelação de Deus, né? Então, por exemplo, a primeira competência geral da BNCC, que tem uma base muito historicista, humanista e historicista, na qual o homem é que dá significado a todas as coisas, a gente lê isso a partir de uma cosmovisão cristã, né? O que a gente está falando do princípio antrópico da filosofia reformacional, que, de fato, o significado de toda existência passa pelo ser humano, porque ele é a última criatura a vir à existência, né? O corpo humano, né? A unidade indivisível de corpo e alma, né? Não existe, né, corpo sem alma é presunto, né? Não existe alma sem corpo é fantasma, né? Quando Deus cria o ser humano, ele cria o homem, né, como uma unidade indivisível de corpo e alma, é a antropologia bíblica, antropologia cristã. Então, a gente precisa, para compreender a identidade, a gente precisa compreender a nossa estrutura corpórea, a gente precisa compreender o mundo, a gente precisa compreender a natureza. E o ser humano, por causa do pecado, sem a revelação de Deus, ele vai compreender isso tudo de maneira distorcida, né? Ele vê o mundo de maneira embaçada, né? Aquela lição básica, né, da fé reformada, o conhecimento de si passa pelo conhecimento de Deus, né? O que Calvino fala, né? As Escrituras, o livro das Escrituras é o colírio para a gente enxergar corretamente o livro da natureza. Mas assim, como comunicar tudo isso para os estudantes? Porque não é nós vamos dar aula de teologia cristã, nós vamos dar aula de teologia reformada, não é EBD, é projeto de vida. É projeto de vida, mas com uma clara visão, com um claro embasamento em cosmovisão cristã. Como que você vai escolher a sua profissão? Qual que é o significado da sua vida? Qual que é a sua identidade? E vai crescer, né? O volume 1, então, a estrutura da vida, a identidade, a dimensão pessoal. O volume 2, o contexto da vida, e aí a dimensão das relações, né, da cidadania, né? Nós estamos inseridos numa história, nós estamos inseridos numa cidade, numa família, né? E depois o sentido da vida, aí vai trabalhar muito a dimensão profissional, vocação. Então tem essa questão, a identidade é a dimensão existencial, o volume 1, a dimensão comunitária do ser humano, né?
e social, né, família, comunidade, igreja, né, a socialização, e depois a dimensão profissional, muito foco na vocação, né. Fred, a Alisson quer falar, e depois, acho que foi a Nilda que levantou a mão também. Eu só queria puxar agora, para a gente já ir caminhando para o encerramento, passar a palavra para a Nilda, depois fazer rápidos comentários, para a gente manter dentro da nossa previsão de duração da live. Pois não, Nilda? Só na caixa, Nilda, só na caixa. Amados, boa noite, graça e paz a todos. Eu fico muito feliz porque a gente consegue, né? A gente consegue ver, vou usar algumas palavras bem fortes, mas nós estamos no nosso meio, né? Algumas competências muito restritas do BNCC e com a nossa visão, que Deus nos abençoou, com essa sabedoria, a gente consegue enxergar essa conexão. Desde as séries iniciais, que nós temos aí as 4 séries da educação infantil, maternal, né? Cada escola tem a sua forma de dividir, né? Maternal 1, 2, pré-1, pré-2, até os 5 anos. Depois a gente vê o Fundi 1, vê o Fundi 2 e termina aqui com os meninos, eu vou chamar de meninos, o Frederico e o Igor, do ensino médio. Maravilhoso. Então, a gente que perpassa todas essas séries, né? Hoje eu estou na coordenação de um projeto de vida, né? Estou também em sala de aula com os terceiros anos, trabalhando com eles, conhecendo a realidade desses alunos, né? Num colégio Tiradentes da Polícia Militar. E eu sinto-me assim, bem à vontade, né, de estar falando com os amados irmãos, que nós trabalhamos junto com o Coronel Gilson, lá em Brasília, em projetos da DECIM. Projetos da DECIM é Escola Cívico-Militar, né, e trazendo esse projeto de vida para o ensino médio. E quando eu falo das competências do BNCC, fazendo nessas conexões que nós conseguimos fazer tão bem com a palavra do Senhor, desde a criação, né, quando a gente fala, está tudo ali, criacionismo, né, e não darwinismo. E a gente percebe, né, que dá, sim, para trabalhar com esses alunos, principalmente do ensino médio aí, que estão preparando para o Enem, vamos falar, num geral, em escolas públicas, Enem, vestibulares, concurso, com conteúdos que nós temos que dar conta, que não são poucos, são muitos, e que nós temos os itinerários, né, que não precisamos pedir licença para colocar todos esses conteúdos, temas, eixos temáticos, como queiram colocar aí no livro aí do projeto de vida da ANEP, e trazer essa beleza para o aluno. E aí eu volto lá na educação infantil. Né? A educação infantil, a gente vem trabalhando a educação infantil, a identidade. O aluno precisa saber a sua própria identidade, ele precisa saber a importância do seu corpo, ele precisa traçar um paralelo, cabeça, os membros, tudo, para que ele seja alfabetizado. Se o aluno realmente, de 4 anos e 5 anos, 5 anos a gente já sabe que já está sendo alfabetizado. Mas vamos pensar assim, se o aluno não conseguir entender a sua própria identidade, saber, para nós aqui, o seu gênero, masculino e feminino, se não conseguir focar família, ele vai ter uma dificuldade para ser alfabetizado. Isso é fato e é científico, né? A gente sabe disso. Então, quando a nossa amada fala, a Priscila ali, do processo de construção, eu vi na coleção que ela bem explorou aí, essa autonomia, a autonomia das crianças, de conhecerem personagens, e ela, com a maior sutileza, ela coloca, né, o homem e a mulher. E isso, amados, é muito importante, porque realmente a gente tem observado essa desconstrução da verdade. Quando eu chego no 3º colegial, irmãos, e eu falo, Deus me plantou aqui para fazer toda a diferença. Porque você vê, né, essa desconstrução de gênero. Eu não sei se tem alguns irmãos aí da minha área. A minha primeira graduação é letras. Depois eu fiz pedagogia e fiz teologia.
Então, a minha área, a primeira de letras, quando nós estamos ali, primeiro, segundo capítulo, onde fala estrutura e formação de palavras, quando eu mostro para o meu aluno a beleza da gramática, e num terceiro colegial eles querem, né, colocar ali esta linguagem neutra, e eu preciso, né, com a sabedoria do Senhor, para não criar muros, ser pontes para esses alunos que estão carentes, porque eles não foram resolvidos na educação infantil, que o livro aí, a coleção Crer e Ser hoje, esses nossos alunos atuais terão a oportunidade de realmente identificar o gênero masculino e o gênero feminino. Voltando em Gênesis, que Deus criou o homem, Adão, e criou a mulher, Eva. E, né, que eu achei muito importante, que eu voltei na fala da irmã, né, e conduzir essa trilha. Quando eu falo de trilha, a irmã falou aí de trilha, é a literatura, é a beleza, né, o nosso aluno aí, né, com essa literatura maravilhosa, que propõe ampliar a imaginação. Eu estou vendo o Caio, olha o Caio, que lindo. Eu estou vendo a Flora. Lógico que nós teremos conflitos. E aí vem uma formação. Nós precisamos formar o nosso professor que está à frente, né? Porque o material, ele não é um fim. Quem vai expor esse material precisa conhecer essa beleza. É um sonho da ANEP, porém, esse sonho tem que estender, né? E tem que trazer isso para o nosso professor, porque ele propõe ampliar a imaginação e incentivar nas crianças essa descoberta, né? Essa descoberta do universo infantil. Além disso, irmãos, o que eu coloquei aqui? Auxilia no desenvolvimento do gosto pela leitura, estimulando o lúdico. Nós temos hoje alunos que não leem. Chega na universidade, os alunos, principalmente licenciaturas, né? Que as alunas, os alunos não sabem ler. Ou, poucas vezes, são analfabetos funcionais. Até leem, mas não sabem compreender. Não estão entendendo nada. E o nosso aluno do ensino médio, ele não é diferente, né? Para finalizar, irmãos, eu não quero falar muito, eu consigo enxergar a beleza do BNCC. E eu creio que os amados aí com as falas, eu entendi isso. Nós tiramos aí do BNCC, que às vezes, se a gente for fazer uma leitura rápida, nós vamos ver algo engessado, mas nós conseguimos entender que tem uma abertura para nós, sim. Né? Tem uma abertura para eu estar colocando lá nos meus itinerários, eu falo Minas Gerais, né? Nos meus itinerários, essa beleza, esse pilar pedagógico que é fundamental, que é trabalhar o socioemocional. Os nossos alunos estão carentes, porque muitos ainda nem foram frustrados. Não tem frustração, é passar a mãozinha na cabeça, é o sim, sim, nunca não, não. E aí, nós teremos essa liberdade, né, de prepará-los com essas competências e garantindo uma preparação desse aluno para a vida adulta e um mundo de trabalho, que é muito importante. E eu vejo também a importância desse projeto para que o aluno reflita urgentemente, ele precisa de refletir sobre o sentido e significado da vida e apoiar a sua construção da identidade. Atendo choques, né? Eu fui preencher um registro de aluno, eu coloquei choque de identidade. Nessa educação em tempos líquidos, como nós temos vários teóricos que trazem amor líquido, educação líquida, né? E nada é feito para durar, sendo que nós sabemos que há mais de 2000 anos atrás, a verdade, a palavra foi escrita e que permanece até hoje. E fazer desse aluno nosso um protagonista, construindo a sua própria autonomia. Isso é importante. E saber as suas escolhas, fazer as suas escolhas. Esta semana passada, eu ainda conversando com alguns alunos, perguntando, vocês já sabem
qual a faculdade, o que que vocês vão cursar futuramente? Olha, gente, eu não consegui nenhum. Eu tenho 3 terceiros, 3 primeiros e 3 segundos. Eu falei em 3 terceiros. Professora, ainda não sei. Então, a gente percebe que o nosso aluno está cheio de interrogações. E nós precisamos estar em sala de aula para saber dessa ansiedade, né? E que o Senhor Jesus possa nos dar sabedoria para nós continuar a nossa caminhada, né, como verdadeiros educadores cristãos. Muito obrigada, irmãos. Obrigado, professora Nilda. Eu vou passar a palavra agora para o reverendo Wendel. Só vou pedir a gentileza da gente otimizar o nosso tempo para que a gente mantenha a live dentro daquilo que a gente programou originalmente. Reverendo Wendel. Ok, meu querido presbítero Alisson. Irmão, eu fico muito feliz de poder estar participando dessa reunião, né, porque ela, de fato, tem um conteúdo muito rico para essa proposta educacional, esse desafio grande que nós temos em nossas mãos. Parabéns a Priscila pela apresentação, a logicidade da apresentação do assunto, muito bom. Mas eu quero me ater aqui à realidade do projeto em vida, até porque, Alisson, eu estou com essa incumbência aqui no Agnes, em Recife, e nós não temos ainda, né, algo tudo muito novo, de montar o projeto de estrutura. Então, eu estou dando aula no primeiro ano, e eu que estou montando esse projeto de estruturação das aulas. Então, isso está sendo por demais enriquecedor. E eu posso perceber, diante daquilo que foi apresentado pelo Frederico, também pelo Igor, que eu estou trilhando o mesmo caminho, o mesmo percurso, né? A proposta dos 3 livros, um focando na identidade, a outra comunidade e a vocação, tem muito a ver com a base da estrutura das aulas que eu tenho dado. Como bom presbiteriano, assim podemos dizer, né? A gente sempre procura pensar em 3 perspectivas de pontos. E, por exemplo, em uma das aulas, as últimas que eu trabalhei com eles, eu trabalhei a questão da missão, da vocação, da profissão, e a gente tem essa liberdade mesmo de colégio confessional, de falar textos bíblicos em sala de aula, e trabalhei até com eles a questão de Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, mostrando a missão nossa como cristão, como filhos de Deus, embora há diversidade de religiões dentro do Colégio Agnes, embora na sua maioria são cristãos. Então, a responsabilidade que temos, cuidar da criação, temos uma missão, os alunos estão no colégio com uma missão, temos uma vocação como chamados por Deus, mas também pensando na vocação, da aptidão, da habilidade que eles possam ter, em termos da sua escolha também profissional, né? Tudo, como diz 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer com mais do que é do bairro, façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, tem sido um desafio, como falou a professora Nilda, né, de estar dentro de sala de aula, e tem sido extremamente enriquecedor. E eu confesso que estou muito feliz por esse trabalho que está sendo feito e que, de certa forma, vai ser um presente para as escolas confessionais. Que Deus abençoe os irmãos e estou muito feliz. Obrigado, reverendo Wendel. Aproveitando o gancho na tua fala, para vocês entenderem, porque às vezes a gente vê os comentários no grupo da ANEP, isso aqui diz que é saindo, não saiu, como é que não é? Então vamos entender uma coisa, irmãos. Nós temos uma coleção que, honrando aqueles que se envolveram com a produção da primeira edição e também da revisão, ela comporta educação infantil, ensino fundamental e não tinha ensino médio. Então, qual foi o desafio dessa gestão? A fazer a revisão da coleção, então foi um processo árduo. Depois, quando tivermos tempo, com tranquilidade, um bom café, uma boa prosa, a gente detalha. Então, 4 anos está pronto, 5 anos a gente entrega este ano, 6 anos está em revisão, já temos a pessoa contratada. Então, o que vai acontecer? Até o final de 2022, se tudo der certo, teremos os 4 anos que está pronto, os 5 anos e 6 anos. Então, a gente vai pegar a ponta da educação infantil e o primeiro ano do ensino fundamental. Além disso, nós vamos entregar toda a estrutura para o ensino médio, ou seja, a estrutura dos 3 anos, mais o material do primeiro ano. Eu brinco com o Igor, com o Fred, com o Tyrone, com o pessoal da equipe, falando o seguinte: para o ensino médio, nós estamos 1 ano atrasados. Ou seja, o ideal seria que nós já tivéssemos com o material
do ensino médio para o primeiro ano pronto em 2022, porque aí pessoas como o reverendo Endo e tantos outros que carecem e precisam do material, já teriam material para trabalhar. Infelizmente, não teremos isso, é o dado da realidade. Então, mas no final de 22 a gente entrega o primeiro ano, e aí vamos trabalhar de uma maneira mais árdua e rápida, à medida que a gente tiver condições, para que o segundo saia bem rápido também, e talvez ano que vem a gente já entregue segundo e terceiro. Então, qual que é a previsão? Otimista e realista. Que até 2024 a gente esteja com a coleção completamente revista. Parece pouca coisa em muito tempo, mas quem está acostumado a mexer com sistemas de ensino, normalmente os sistemas, quando fazem a atualização, demoram cerca de 3 anos para rodar uma série ou às vezes 2 séries. E olha que já é um material estruturado e que não necessariamente é uma reinvenção. Então, no caso desse método, nós estamos partindo do zero, irmãos. Agora, não é de todo ruim estarmos, entre aspas, atrasados 1 ano, porque esse ano de 2022 ele vai demonstrar, a partir das experiências que todos nós que trabalhamos com o ensino médio estamos tendo, vão perceber aquilo que precisa de ajuste, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, e até mesmo um outro detalhe, que ninguém falou sobre isso até agora. O detalhe é o seguinte, irmãos. Nós temos uma nova lei do ensino médio, nós temos uma base nacional comum curricular para o ensino médio, nós temos uma resolução que trata dos itinerários formativos, nós temos, se vocês forem olhar no site do Todos para a Educação, tem um detalhamento de todos os currículos padrão para o ensino médio em todos os estados, tá? Nós temos isso, mas ninguém tem, até agora, qual é a matriz de competências para o ensino médio. Porque nós temos uma decisão que foi tomada na última reunião do CNE, semana passada, onde a gente faz uma proposta de como, possivelmente, em sintonia com tudo aquilo que foi negociado, naquilo que compete ao CNE, que não é o CNE que define todas as coisas, não é aquilo que compete ao CNE, como se propõe a organização do novo Enem 2024. Então, o que acontece? Se definiu um dia para um instrumento relacionado à formação geral básica, e em outro dia, outro instrumento destinado aos itinerários formativos. Mas a matriz não está pronta. Então, aquilo que será cobrado em 2024 não está definido. Então, como a gente fala aqui em Minas Gerais, estamos saindo aí das águas de março, fechando o verão, já estamos no outono, até lá muita água vai passar debaixo da ponte. Então, entre aspas, esse atraso, ele pode ser benéfico se a gente aproveitar essa crise, porque a gente já começa um ajuste, a ideia é entregar o material final de outubro de novembro, né, para ser em dezembro, a gente já faz um ajuste com a nova matriz do Enem, caso seja necessário. Então, não vamos ter que fazer uma revisão já no primeiro ano do material. Então, tem esse aspecto positivo também que a gente tem que pensar. Então, esse é um ponto, tá? Um outro ponto. Mas tem material de 4 anos e eu não consegui comprar material novo até agora. Ok, a gente sabe disso, mas tem uma coisinha chamada estoque. Então, existe ainda um material em estoque. Então, à medida que esse material for zerando, a gente já tem mantido contato com a Casa Editora Presbiteriana para que a impressão do novo material seja já uma impressão da série nova. E assim a gente vai fazendo com as demais séries, exceto o ensino médio, por uma razão muito simples, não tem material, então vai ser novo. Então esse estoque é zero, ok? Então, irmãos, a gente espera dessa maneira ter explicado essas questões mais burocráticas, mais operacionais, mais de logística. Esperamos ter cativado vocês aí com o material da educação infantil, com o material do ensino médio. Em breve a gente pretende fazer uma outra live para cativá-los também quanto aos primeiros anos do ensino fundamental, as séries iniciais. E vamos caminhando dessa maneira. As observações de vocês são muito bem-vindas, são muito pertinentes, e a gente vai analisando, vai refletindo e vamos trabalhando em equipe, como a gente tem procurado fazer, com uma ANEP mais próxima de você, de forma que não seja apenas um slogan, mas seja algo prático, como a gente está fazendo aqui agora, mesmo distantes uns dos outros, ok? Eu agradeço muito a presença de vocês, a participação de vocês, e eu queria ver aqui se o nosso... Deixa eu ver se Glaucia está aí. Reverendo Marcos está aí, reverendo Ademir também está aí. Ademir saiu, né? Então, reverendo Marcos, você podia fazer uma gentileza? Reverendo Marcos é o nosso vice-presidente. Eu já sei até por que ele está querendo os contatos do Tyrone, viu, Igor? O Fred parece que
caiu aí da reunião, mas assim, ele quer porque ele também mexe com livros infantis, produtor, autor, então ele está querendo, gostou do Tyrone, assim como nós gostamos também na entrevista, ele já está querendo captar mão de obra aí. Depois a gente conversa sobre esse contato do Tyrone, se nós vamos liberar ou não. Mas eu vou pedir aí para o reverendo Marcos nos dirigir a Deus em oração, agradecendo por essa live, a participação dos irmãos que fizeram a apresentação, dos irmãos que fizeram seus comentários, que o senhor possa orar, por gentileza, reverendo Marcos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado por esse momento tão especial, histórico para a nossa associação, para as nossas escolas, nos dando esperança, nos dando material, nos dando condições, ó Pai, de enfrentarmos as dificuldades e as vicissitudes do nosso tempo. Nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor abençoe todos esses colegas que estão trabalhando de forma bem objetiva, bem tranquila, bem cuidadosa, para que tenhamos um material de qualidade e um material, sobretudo, ó Pai, que possa expressar o conhecimento que nós temos do Senhor e que nós queremos repassar aos nossos alunos hoje e doravante. Abençoe ricamente o nosso presidente, a diretoria da ANEP, abençoe o congresso que teremos. Tome em tuas mãos, ó Pai, tudo que está sendo feito para que o teu nome seja glorificado no meio de tudo isso. Nós te agradecemos pelo material que foi apresentado, pelo trabalho, instrumentalidade da professora Priscila, dos colegas, das pessoas que trabalharam, ó Deus. Muito obrigado mesmo, e te suplicamos que logo nós possamos tê-los em nossas salas de aula, compartilhando com os nossos alunos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um agradecimento final aí ao André e à Flávia convalescente. André escapou de um acidente, até para rimar, né? Quase, né, André? Com Fusca. E agradecer aí pelo trabalho que vocês tiveram, empenho para que as pessoas se inscrevessem, participassem. Muito obrigado aí, em nome de todo o Conselho de Administração. E informar que nós já fechamos aí uma parceria com a Casa Editora, como o reverendo Marcos adiantou, para um congresso que integra a CCEP com a ANEP em setembro, próximo ao feriado, e dizer que na próxima sexta, às 19 horas, no canal do YouTube, o nosso amado Igor Miguel estará fazendo uma performance revisitando Renato Russo como os nossos pais. Brincadeira, ele não vai estar fazendo live sobre isso de jeito nenhum, foi só para descontar aí, fico enchendo a paciência do Igor. Irmãos, muito obrigado, vou travar a gravação, uma excelente noite para vocês, que Deus os abençoe e abençoe a todos nós, ok? Abração. Um abraço. Um abraço, boa noite a todos.